Olá, estamos começando o podcast Papo de Parqueiros, uma parceria entre o Turismo Compartilhado e Suerlan Santos, com a proposta de mergulharmos nos bastidores do empreendedorismo, inovação e operação para o setor de parques e atrações turísticas. A apresentação será minha, Fábio Mendonça, diretor do Turismo Compartilhado, e Suerlan Santos, atual diretor de operações do Aquaí Parques e Resorts. E cada episódio falaremos de um tema específico do universo do entretenimento, recebendo um convidado com vasta experiência no setor. Para este primeiro episódio, recebemos Elvio Andrade, diretor-geral do Parque Aquático Blue Park, em Foz do Iguaçu, para conversarmos sobre o tema de implantação de um parque ou atração. Antes de iniciarmos, gostaria de dar as boas-vindas para o Suerlan, que me acompanhará em todos os episódios do Papo de Parqueiros, e nosso convidado especial, Elvio. Boa tarde, Suerlan e Elvio. Obrigado por estarem aqui e gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês para o nosso público. Bom, vamos lá, pessoal. Obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado, Elvio, por fazer parte desse momento aqui bem bacana, da gente poder compartilhar toda a nossa história, aprendizado, essa troca que eu acho que ela é bem proveitosa, porque as experiências que se somam, sem dúvidas nenhuma, elas podem contribuir para novos projetos que vêm, ou até para pessoas que já estão há muito tempo aí na estrada, como a gente aqui, que está o tempo todo aprendendo, nunca para de aprender. Então, Fábio, parabéns aí pela iniciativa, obrigado por ter acolhido a ideia aí do Papo de Parqueiros. Eu acho que esse Papo de Parqueiros é uma tentativa, né, da gente colocar para rodar um web podcast, que é diferente do podcast tradicional, porque facilita. O Elvio agora está falando lá de Foz do Iguaçu, você está em algum lugar do país aí que depois você revela, e eu estou aqui em João Pessoa. E a gente pode trazer para essa sala de bate-papo aqui os amigos. Bom, eu sou militante do setor de parques há mais de 27 anos, trabalho com entretenimento e turismo desde então. Comecei minha carreira pelo Hopi Hari, passando pelo Play Center, Magic City, Terma de São Pedro, Hot Park, né, da Aviva. Recentemente, aí, uns 2, 3 anos atrás, fui cofundador de uma aceleradora especializada em performance para parques, a Spark, com a minha sócia querida Marina, ex-sócia, né? E hoje eu estou aqui liderando a implantação de um projeto, né, gigantesco, que é o Aquaí Park, do Grupo Aire, aqui em João Pessoa. Eu acho que não tinha tema melhor para começar, principalmente para mim, que estou vivendo isso aqui. Então, pode dizer que eu legislei em causa própria, chamar esse brother aqui, que é o Elvio, para poder participar. Esse cara que já fez tantas e tantas implantações, Brasil afora, algumas que as pessoas ainda nem sabem. Então, para mim é uma honra poder contar com um parceiro desse, para uma roda de bate-papo dessa aqui, mas é papo de parqueiro, o negócio aqui é bem descontraído, é de boa, viu, Elvio? Obrigado, senhor Fábio. Agradeço aí imensamente o convite de ser o primeiro a participar desse podcast. Eu também que vivo aí há mais de 25 anos essa vida de parques, né? Eu estou aqui há 8 anos também, implantei o Blue Park, que já configura entre os melhores da América do Sul. É um parque, ele começou faseado, hoje é um parque completo, que a cada 2 anos a gente tende a lançar um novo brinquedo, né? E é um prazer começar com vocês aqui, falar um pouquinho, e principalmente, né, o que a gente pode agregar aí no futuro aí desses novos empreendimentos que estão vindo, né, Suerlan? Inclusive aí onde você está. Parabéns pelo trabalho, Suerlan. Maravilha. Eu deixei anotado aqui, Fábio, porque eu já vou aproveitar para tirar umas dúvidas que eu tenho aqui do meu Masterplan. Esse cara. Não, mas antes disso, vamos começar então da estaca zero mesmo. Então, nosso papo aqui. Então, o empreendedor vem do sonho, né? Ele tem um sonho de ter um parque, né? Então, antes mesmo de falar, sair do papel e ir para a operação mesmo, para a realidade, está no sonho ainda, né? Ele tem que colocar no papel. Qual é o caminho dele, desse sonho que ele tem de ter um parque, ou seja, temático, aquático, de diversão, e colocar no papel? Qual é o primeiro passo para ele ali? Bom, essa pergunta aí, eu posso dividir ela com o meu parceiro aqui, né? Acho que essa é a ideia. Mas eu posso contar do meu ponto de vista e acho que a bola é toda para você, Elvio. Cara, aqui para mim, o que foi fundamental foi fazer a revisão do estudo de viabilidade. Foi fazer a revisão do plano de negócios, antes mesmo de cair para dentro do Masterplan, antes mesmo de desenhar. Como é que você pensa, meu amigo? Como é que você olha esse tema aí, essa pergunta?
Eu vejo com duas viés, né? Eu vejo que tem parques no Brasil que começam com um clube pequeno. Esse é o sonho, tá, Fábio? Na verdade, o sonho é um pesqueiro da família. Esse pesqueiro, ele cria uma piscina, dessa piscina ele faz um violento, e ali tem muitos projetos hoje que começam dali. O sonho começa ali, tá? Na fazenda, na chácara. Eu acho que esse é um tipo de empreendimento que depois ele vai acoplando ali uma hotelaria multipropriedade, uma hotelaria, ou chalé, né? Nós tínhamos muito isso no passado, então eu acho que esse é um tipo de sonhador, tá, Fábio? É aquele que começa ali realmente construindo uma piscina na casa e vai crescendo. Aí existe um outro tipo de sonho, Fábio, que são aqueles investidores, né, um pouco mais parrudo, aqueles que já sabem que querem um parque, né, e procuram ajuda, né? E parque, ele é bem. Vamos separar parque. Parque sozinho, ele é um empreendimento. Um parque sozinho com multipropriedade, ele é outro empreendimento. Um parque sozinho com multipropriedade e hotelaria convencional, ele é outro empreendimento. E um parque que só vende título é outro empreendimento. E tem aquele parque que só tem cliente exclusivo, né? Como hoje tem vários no mercado, né? Que tem, inclusive, uma tendência, que é um parque fechado, para atender um nicho diferente. Então, para cada investidor desse, eu diria que tem um caminho a ser traçado aí ao longo desse bate-papo. Então, o primeiro passo seria ele entender o público que ele quer, né? Onde que ele tem o parque. Perfeito. E o que ele quer? Eu quero atingir meu público regional, quero atingir um público com mais poder aquisitivo, quero atingir público que vem de outra cidade. Ele tem que entender isso, então. Exatamente, Fábio. Primeiro é entender o que ele é, né, o que ele quer ser, né? E a partir desse momento, sim, você começa a falar, né, do master plan. Para mim, ele é muito importante, né? O master plan, ele é um guia estratégico de um projeto que ele vai garantir a visão criativa que transforma o empreendimento funcional, seguro e financeiro. De novo, o master plan tem que transformar uma visão criativa num empreendimento funcional, seguro e financeiro. E sustentável, né? Então, a partir dali, eu acredito que, de fato, você começa a destrinchar todos os projetos que a gente vê sair no Brasil hoje, né? Cada um numa fase, cada um num momento. Por exemplo, do Suerlana. O Suerlana hoje é um projeto grande, né, Suerlana, com uma envergadura absurda, já com multipropriedade. Então, assim, é um outro tipo de divisão de master plan, tá? O do Suerlana hoje é muito mais complexo, né, Suerlana? Porque hoje você não está olhando só o seu raio primário, você já está olhando o raio secundário, você já está falando de projeto de multipropriedade. Então, assim, eu acho que é exatamente isso, é o momento que está, né, e qual é o seu público, qual é o seu target, qual é o tamanho do seu sonho. Então, eu acho que tudo começa exatamente nesse momento. E, obviamente, depois disso, que você definiu isso, empreendimento funcional, seguro e financeiro sustentável, aí você vai entrar, qual o tema que eu vou usar nesse meu produto, quais são as atrações, quais são os fluxos de estrutura, e aí sim, sucessivamente, aí segue um monte de regramento dentro de um projeto. Perfeito. Cara, é o seguinte, eu acho que não tinha maneira mais descontraída que a proposta do Web Podcast aqui, esse papo de parqueiro, a gente bater esse papo, não é para fazer um by the book, não, tá? Tanto é que a gente tá até bem descontraído aqui, era, se permitisse, era pra gente estar lá na piscina agora ali, falando de lá. Mas, assim, toda vez que você desenvolve o produto ou a estrutura a partir do cliente, né, a tua assertividade tende a ser maior. A frustração tende a ser menor. Então, quando você descobre ali qual é o teu público-alvo, o que é que você quer ser, como o Elvio bem disse aqui, né? Aí você vai olhar para o seu planejamento. Como ele falou, tem um monte de corajosos, heróis, vencedores, que ou se tornaram, a partir de um clube, um pesqueiro, um empreendimento grande, né? Eu recentemente também tive a oportunidade de trabalhar num grande empreendimento desse, que ele não era pesqueiro, mas ele foi um clube, né? O Termas de São Pedro. Depois ele se tornou um parque aquático, né? Aí depois com os investimentos no resort, ele se tornou complexo agora, né? E com a tendência de avanço para se tornar um destino, né? Aqui a gente, por exemplo, está num destino. Nosso projeto aqui do Aquapark está no destino, super hypado, João Pessoa. A gente nasce com o projeto da Aquapark Resort, né? Ele nasce com hotelaria ali no futuro. A primeira e segunda fase é a ampliação do parque aquático. O parque aquático, por si só, como ele é um projeto muito grande, foi muito bom eu trazer, que aqui a gente vai ter gente que tem um parque pequeno, que é um clube, que ele quer pivotar, o clube sozinho não está gerando mais receita, ele precisa mudar o negócio dele, né? Então ele tem um empreendimento que ele nasce para ser a mola propulsora de outros negócios, né? Eu costumo dizer que o melhor lead que possa existir é um cliente bem atendido de um parque seco, temático, aquático, mas nesse caso aqui um parque aquático.
Então a gente nasce com um projeto muito grande, então por isso, como tem uma complexidade de fases, mix de atração, eu preciso amadurecer ele em fases ali, para implementando aos poucos, né? Aí depois disso, obviamente, a gente já tem uma rede hoteleira muito densa aqui, mas a gente também vai trazer esse investimento, né, de uma hotelaria convencional para depois trazer o produto de fidelidade que você quiser. Pode ser um clube de férias, pode ser uma assinatura, pode ser um passaporte anual, pode ser uma multipropriedade, né? Quem é que escolhe o teu modelo ali? Então, acho que definir o público-alvo, definir o produto, as chances de você seguir ali numa cadência sem recuar são muito maiores. E nessa fase de Master Plan, quais profissionais que estariam envolvidos? Quem que queria fazer? Cada um tem uma área específica, né? Então, fala para mim, vocês aí. Eu acho que tem que ter uma equipe que a gente chama de multidisciplinar, tá? Eu acho que você tem que ter ali todo mundo envolvido, engenheiro, arquiteto, o gestor de operações, a operação em si, porque é onde, Fábio, você tem a oportunidade de corrigir qualquer gargalo no seu empreendimento, né? Seja um fluxo de alimentos e bebidas, seja uma logística reversa, né? Seja uma profundidade de piscina de acordo com uma legislação. Então, nesse momento, tem que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto e em prol do projeto, né, para que ele tenha um sucesso. Cara, assim, não é segredo para gente aqui nessa roda de amigos, no nosso grupo de WhatsApp ali, que vou montar um grupo que vai chamar Sharks, vai ter só esses brothers. E aí é o seguinte, cara, é a primeira vez que eu participo de um projeto a partir do D0, né? Todos os parques que já trabalhei, eles já estavam ou prontos ou em desenvolvimento, mas já tinha uma operação em andamento, né? Então é a primeira vez que tem sido um barato. Aí o que eu tenho de contribuição nesse processo? Por ter já até operado parques de vários tamanhos, por já ter comercializado, principalmente comercializado esses parques, hoje, né, fazer parte desse momento da concepção do projeto, né, tem sido muito legal. Então, o que você trouxe aí, Elvio, foi muito feliz mais uma vez em que tem que ter um time multidisciplinar, Fábio. Então, assim, caramba, eu já sei qual é o meu produto. Aí eu vou lá e trago o arquiteto, que a gente tem alguns aí bem conhecidos no mercado. Aí eu tenho a equipe de engenharia. Aí eu vou escolher o meu modelo, o meu processo construtivo. Eu vou fazer próprio, eu vou contratar uma empresa terceira. E o mix de atrações, como é que vai funcionar? Beleza. Aí eu trago um especialista, que pode ser um especialista de operações, um consultor, ou já trago um head de operações que vai tocar aquele negócio. O melhor modelo talvez tenha sido esse aí, mas não tem certo ou errado, tem o que funciona para cada um a cada momento. Tem empresas, por exemplo, que contratam consultor para poder dar orientação e criticar o projeto. O que eu mais tenho feito no processo atual é criticar o projeto. Essa planta aqui, eu vou encadernar, vou fazer um quadro dela depois, porque eu já rabisquei isso aqui, sabe? Para fazer modificações que o papel aceita. Depois quebrar a parede, depois de uma experiência ruim de atendimento, depois de descobrir que o público, não, o estoque está pequeno, o estacionamento não está compatível, caramba, aí agora por onde que o povo vai sair, vai entrar? Quando eu discuto isso, nessa equipe multidisciplinar no começo, né, reduz dor de cabeça. Não está dizendo que não vai ter, não. Vai ter. Mas pelo menos eu consigo mitigar, diminuir isso aí, certo? Perfeito. Só para complementar, Suela, a sua fala foi muito bacana. Eu colocaria dentro dessa equipe multidisciplinar o equilíbrio entre a criatividade e a viabilidade. O que eu vejo muito no mercado hoje as pessoas elas constroem um parque muito grande, né, investem muito dinheiro, recurso, e obviamente isso vai demandar uma manutenção pesada, né, uma depreciação pesada, porém, naquele momento, aquele projeto não precisava ser tão grande, né? Então tem que ter alguém ali para medir essa criatividade e essa viabilidade, né? E tem o contrário, tem pessoas que fazem um parque tão pequeno que não dimensionam que o parque tem que crescer rapidamente. Então, eu acho também que tem que achar esse equilíbrio, né? Principalmente, o parque ele está maduro daqui 3 anos, então tem que ter um parque para daqui 3 anos eu ter uma outra atração e crescer de forma sustentável. Se eu fizer algo muito grande também, eu vou ter ali um elefante branco com um custo elevado, sem ter visitante para suprir aquela operação. Então também tem que achar esse equilíbrio no início. É uma observação importante. Legal. E falando, né, aproveitando que vocês já falaram de faseamento, então entra nessa parte de faseamento também, mas também falando das atrações, né? Porque parque, tanto aquático como temático,
ele tem que ter vários tipos de atrações, para várias idades, atrações mais radicais, para a família. Como é que funciona a construção dessas atrações, né? Como é que vocês vão definir? E quais atrações primeiro, por exemplo? Qual atração que você vai fasear o parque em 2 fases, 3 fases? Como você fala, não, a primeira fase vai ser essa daqui que vai dar mais, vai impulsionar mais o parque. É algo desse tipo que vocês pensam? Fábio, é uma pergunta bem complexa, mas eu vou tentar responder de forma objetiva. Dentro daquela visão do Master Plan, que ele tem que fazer um empreendimento funcional, seguro e financeiro, sustentável, aí depois ele tem que desenvolver temas, tá, Fábio? Eu acho que antes de escolher atração, você tem que escolher o perfil, qual tema que você quer, né? A historinha que você quer. Aí depois você entra com as atrações. As atrações, normalmente, as primeiras são atrações de grande vazão, né? Por exemplo, eu com uma piscina de ondas, eu consigo atender 1.000, 2.000 pessoas simultaneamente. Eu, com um brinquedo radical, eu atendo 200 pessoas por hora. Mas, obviamente, você vai atender aquelas opções de atração que maior capacidade tem, né? E que consiga atender a família, né? Então, dentro de um faseamento, a gente sempre opta nessas atrações maiores, né? Que consiga atender a família. E, principalmente, dentro do faseamento, você tem que ter um mínimo ali que atenda o adulto, a criança, o bebê, né? O mínimo dentro desse faseamento. Tá? Porque senão fica um pouco tenso, né? E se eu tiver só uma piscina de ondas, eu não vou ter atratividade, né? Mas se eu tiver uma piscina de ondas, um rio lento, uma área baby kids, poxa, eu vou começar a atender todo o mix familiar, tá? Mas eu acho que tem que passar por essa etapa primeiro, tá? Fala o tema, perfil de visitante, e aí com base nisso você vem definindo, né, essas atrações com base em capacidade. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu penso exatamente como Elvio, no sentido de olhar para onde eu estou e voltar naquela primeira pergunta, né, de onde que eu quero chegar, qual é o perfil do público, né? Mas, sem dúvidas, né, esse fator de você analisar capacidade de vazão, que a gente chama de UE, né, que é a unidade de entretenimento, né, quanto você consegue entreter pessoas por hora, olhar o mix, se eu estou contemplando ali um mix radical, familiar, o radical está sendo um pouquinho, mas aí o familiar está bem denso, né? Nosso projeto aqui, por exemplo, a primeira fase dele, né, tem um grande rio lento, né, 400 metros de extensão, e para quem a gente conhece alguns modelos, sabe que é um bom rio lento, né? Ele circula uma área infantil familiar, isso é o mais legal, ela não é só infantil familiar. Eu estou vendo na foto do Elvio ali, bem bacana ali. Então, a gente tem uma ilha aqui dentro, a gente chama de Ilha de Cordel, o nosso projeto, a gente escolheu contar essa história. É um parque aquático, que o storytelling dele é um parque nordestino, né? Então, a gente entrega essa cultura de pertencimento aqui do povo paraibano. Então, a gente conta com muito orgulho, né? Que eu tenho a Ilha de Cordel, que é a nossa área infantil e familiar. E eu tenho anexo a ela o Ciavestinão, que é a área mais de, sabe, beach club. Então eu tenho ali piscinas praiadas com bar molhado, eu tenho bangalôs, né, área de permanência, tem um palco entre elas também que é para dar entretenimento para esses 2 espaços, né? E eu tive a oportunidade, a gente conseguiu aqui puxar da segunda fase para a primeira, uma torre, que é uma torre que tem um pouco de adrenalina e aventura. Não é o radical extremo, mas adrenalina e aventura. Já é o Sertão Arretado, que é a nossa área onde a gente tem os toboáguas aqui. Então, a gente conseguiu contemplar ali aquela torre com os 3 equipamentos, né? Que a gente tem o toboágua fechado de boias, tem um toboágua, tem um aberto mais baixo, tem o racer, aquela torre que a gente consegue dar entretenimento, ali tem uma boa vazão. Então foi considerado esse aspecto de vazão, mix, atratividade. Não deixe de ter a minha piscina Baby Kids ali com um emborrachado legal, que eu te liguei até para perguntar, ué, e aí, como é que eu faço aqui? Cara, essa troca tem sido muito boa. E aí eu olho também, porque assim, até pelas minhas andanças na época de consultoria, e hoje eu respondo isso, as pessoas misturam o que cabe e o que atende, tá? Tem uma grande diferença quando a pessoa responde, no meu parque cabem 5.000 pessoas. Aí eu faço a pergunta novamente, mas atende bem quantos, né? E essa resposta do atende está condicionada a essa capacidade de vazão, a tua área de permanência, como é que ela está configurada ali, né, as áreas de permanência, os serviços essenciais, como alimentos, bebidas, banheiros e vestiários, não é? E essa tua capacidade processada vai te dar aí, olha, meu parque atende bem, na verdade, 3.000 pessoas. Cabe 6, mas atende bem
3. Mobiliários, quantidade de assentos, mix de assentos, estudar a curva hora. Tudo isso vai com certeza te orientar nesse manual aí de o que eu faço primeiro. Eu já conheci projetos que ele fez primeiro a piscina de ondas, pensando na vazão, porém, né, o custo que ele teve na implementação do projeto desde já, depois da operação, energia elétrica e tudo demandado, né, ele não estava maduro ainda. Então não tem certo nem tem errado, mas ele precisava ter aquela piscina porque o empreendimento demandava aquilo. Então foi um sucesso para ele, mas ele não estava olhando para aquele driver ali de resultado no primeiro momento, né? Aqui a gente deixou, por exemplo, a piscina de ondas para a segunda fase, né? E tem lugar que ele começa a partir dele. Então não tem certo nem tem errado. Tem o que está desenhado para o teu plano ali de desenvolvimento. Acho que eu tentei colaborar, somar um pouco e pegar o que o Ed falou também aí. Pessoal, inclusive, eu queria parabenizar o grupo pelo storytelling, eu achei assim fantástico. E falando um pouquinho de Masterplan, isso, né, você envolver a comunidade com o tema regional. Hoje a gente vê muito parque copiado um do outro, né? Pouco com baixa identidade. Mas você não consegue envolver realmente a comunidade, e esse pessoal, acho que vocês acertaram aí, foram bem felizes. Parabéns. Como vocês estão falando do faseamento, né? Um parque, ele sempre tem que entregar nova atração de tempos em tempos, né? E como é que isso vai funcionar no Master Plan? Porque a gente também está falando por exemplo, tem parques no Brasil que tem mais de 30 anos, né? Então, ele já deve ter mudado esse Master Plan várias vezes, né? Refeito ele, e também entra muito também na questão do espaço da área do parque. Às vezes ele tem que pegar uma atração que já existe e transformar ela em outra, às vezes, dependendo do espaço que ele tem, se ele não tiver espaço para expansão, no caso. Fábio, outra pergunta bem estratégica. A gente sabe que um parque, ele tem que ser, esse master plan inicial, ele tem que compor um crescimento aí de 20, 30 anos, não existe uma regra, mas quanto maior o parque tiver de área, maior ele pode crescer, né? Até porque, de novo, um parque hoje, ele tem vários acessórios, hotelaria, entre outros, que vai compondo. Mas eu acho que o master plan, olhando para o futuro, quanto mais o master plan olhar para o futuro, ele vai antecipar gargalo, ele vai orientar expansões de forma correta, ele vai otimizar recurso, ele vai reduzir o retrabalho. Tá? Eu acho que o Master Plan, essa é a visão dele. É um guia de crescimento sustentável do parque. Então, eu acho que ele tem que olhar assim. Obviamente, esse Master Plan ele é mudado o tempo todo. Por exemplo, vou dar um exemplo do Master Plan do Blue Park. O Master Plan do Blue Park, talvez os meus filhos vão estar aqui trabalhando, eu já estou sentado, porque é para 15, 20 anos no futuro. Tem espaço, tem área, tem brinquedo já definido nisso. Pode ser que mude, pode ser que mude, mas já tem isso estabelecido. Tá? Pode ser que muda o brinquedo, a gente está propondo um brinquedo de 3 pessoas, talvez até lá tenha 5, mas o Master Plan ele tem que prever minimamente aí, eu não sei quantos anos o seu Master Plan está olhando, mas eu acho que pelo menos 20 anos de crescimento sustentável, senão você perde um pouco esse ritmo de crescimento, né? Não, sem dúvidas, né? Quando você... A grande ideia do Master Plan é você prever, né, possíveis expansões ou possíveis mudanças de curso ali, né? É o tal do para evitar puxadinho, né? Mais ou menos por aí. Quando você está, inclusive, no destino meu que está amadurecendo, né, nós teremos o primeiro parque aquático da Paraíba, né, o Aquai Park, e eu tenho aí, nos primeiros 10 anos, eu costumo dizer para o pessoal que isso aqui, nos primeiros 10 anos, vai crescer assim, né? Vai crescer assim, hotelaria regional, parque e tal, né? E em algum momento ele dá uma inclinada e continua crescendo assim, curva ascendente. Em algum momento você atinge um platô, né? Aí você começa a oscilar, andar de lado ali, você bateu ali no gargalo ali de crescimento vertiginoso, porque você já equipou o destino com bastante alternativas. Aí como é que você olha para o Master Plan? O Master Plan está aqui contemplado de 15 a 20 anos mínimo mesmo, né? É isso que está projetado, né? Só que ao longo do tempo muda o comportamento de uso, né? Muda o público, né? Mudam os estímulos, muda muita coisa. Agora, o que é que você não pode mudar? Eu construí um edifício, garagem, onde eu podia ter feito uma expansão do parque. Ou eu podia ter feito aqui um bar molhado menor para colocar uma outra área aqui atrás.
Isso que você consegue mitigar olhando aqui. É melhor você expandir do que construir e ficar arrependido que está grande demais depois. É verdade, isso é verdade. E aí, Fábio, não existe também uma regra, né? A gente usa muito esse termo, que um parque aquático, depois de consolidado, o ideal é a cada 2 anos, 3 anos, sempre ter uma nova atração, né? Sempre para oxigenar isso os visitantes e gerar algo novo. Então, isso tem que ser previsto também dentro de um master plan. E tem um detalhe, né? Não tem uma regra básica, não. A cada ano tem que lançar uma atração nova. Até porque são investimentos intensos, né? São investimentos de capital muito intensos. Dependendo do porte da atração, uma mobilização de obra civil ali, de engenharia, de implantação, setup operacional. E quando você tem o parque operando, a intervenção disso durante a operação é um outro complicador, né? Uma coisa é construída, igual a gente está de portas fechadas, eu tenho um canteiro de obras, estou construindo o que quiser. Mas depois do parque aberto, essas intervenções, elas não são tão simples assim. Agora, o que você pode fazer é renovação de experiências, é renovação de conteúdos, mudanças de proposta, de apresentação, de posicionamento. Tem uma série de desafios. Sem dúvida, sempre cabe uma atração nova, mas na hora que você está mais madurão lá da frente, depois dos seus 20 anos ali, aí você vai ter que tirar uma coisa para colocar outra, né? Vai chegar um pouco disso. Então, assim, falando em atrações também, continuando com esse assunto, nós sabemos que a maior parte das atrações, tanto para parque aquático, parques de diversões, elas muitas vezes vêm de fora do Brasil. Então, como é que funciona? Como definir qual empresa que é melhor nisso daí e como também vai ser a logística para essa atração chegar e não atrasar, né, o cronograma do parque? Fábio, eu começo e o senhor vem complementando. Eu acho que esse é um tema extremamente relevante e ainda hoje a gente vê no mercado aí alguns problemas que ainda ocorrem, né? Eu acho que isso faz parte também do master plan, escolher as atrações. Hoje nós temos indústrias no Brasil, indústria que vem evoluindo, temos bastante indústria fora do Brasil, mas eu acho que sempre o investidor, o proprietário investidor tem que buscar base histórica, tá? Histórico de cada empresa, certificação e suporte local. Não adianta eu trazer um brinquedo importado que funciona muito bem, mas eu não vou ter um suporte aqui no Brasil. Então, eu acho que tem que entender muito bem essa questão de atração e que tipo de atração. De novo, temos boas atrações no Brasil, estamos evoluindo muito no Brasil, mas ainda temos atrações que nós não conseguimos produzir no Brasil e temos que buscar no exterior. Né? E aí você tem algumas empresas que realmente você tem que ver esse histórico técnico de cada uma, né? Eu acho que o planejamento aduaneiro e cronograma detalhado são vitais para evitar atraso, tá, Fábio? A gente tem a parte de importação, eu fiz algumas importações, isso demanda, não só para brinquedo, mas como acessórios, seja uma boia, seja um brinquedo, talvez aí você tem que considerar aí quase 6, 8, talvez até 12 meses a maior no seu planejamento de entrega por conta de ser importado. Então tem que ter esses cuidados aí. É sempre salutar. Assim, só para pegar do que o Elvio comentou para frente, né? Na hora de escolher, né? Na hora da tomada de decisão, acho que tomada de decisão fica mais profissional do que falar na hora de escolher. Porque essa tomada de decisão você leva em consideração fatores: custo, risco, benefícios, longevidade, né? Acho que é legal olhar para isso, né? Olhar para a saúde de quem está te fornecendo, né? Pensar ali no longo prazo, se futuramente esse cara vai ter condição de te dar suporte, né? E, obviamente, pensando no prazo, né? Tem toda a complexidade do desembaraço, da logística, né? De chegar até você. Então, eu sempre recomendaria aí trabalhar com bastante margem de sobra, de tempo, com margens seguras, quando estiver falando de algo ali a ser importado, né? E nacionalmente, obviamente, o fator logística, né? E tá bem resolvido, né? Já está em solo brasileiro, aí tem o deslocamento, que nós somos um continente, né? Eu estou aqui no Nordeste, qualquer coisa que eu traga de lá da região sul para cá, eu tenho que pensar nessa complexidade de deslocamento, né? Por outro lado, né? Já está no Brasil. E aí, sem dúvida, né? Inevitavelmente, você vai ter que olhar para o mercado
de importação, não tem jeito, né? A gente está indo aí agora, daqui a pouquinho, né? Estamos aí estamos indo aí para um evento na IAPA, né? No momento que a gente está aqui produzindo, batendo esse papo, a gente está às vésperas da IAPA aí, né? E lá a gente tem uma diversidade de fornecedores, de trocas de conteúdo entre pares aqui da indústria para poder falar sobre isso. A iniciativa do Web Podcast aqui também é um pouco dar uma importada nisso aqui, de maneira resumida, né? Até porque senão a gente vai passar um dia inteiro conversando aqui, mas olhar para esses pontos. De onde vem, quem é que está te entregando, qual é o rastro de quem é que está te vendendo, né? Se está tudo bem, falar com quem ele já comprou dele recentemente, né? Quer seja nacional ou importado. Acho que esse é o ponto. Possível um especialista dessa empresa ir até o local, fazer visita pessoal nesse brinquedo, olhar ele funcionando, eu acho que também agrega bastante, tá? Olhar, por exemplo, aqui no país, a gente tem parque que trabalha com aquífero Guarani a uma temperatura, outra temperatura, tem a questão da água. Então, de preferência, vá até lá, nunca compre em brinquedo que seja novidade, espera ele estar funcionando, né, algum tempo em algum local, vai até o local, faz uma visita e testa o brinquedo. Muitas vezes você consegue também propor já melhoria para aquele brinquedo quando você for fazer a compra. É um outro ponto importante. Eu vou pegar o gancho do que ela falou aí, de que as características regionais, né, dado que o país é praticamente um continente, né, você tem a variação de clima, você tem lugar que tem a maresia, né, você tem o processo de tratamento da água, cada escolha pode ter um impacto ali, inclusive na longevidade da pintura, do acabamento. Então, acho que tem toda essa complexidade de fatores que na hora que você for comprar do fornecedor A, B, C ou D, você tem que pôr na mesa, você tem que falar para o cara também, olha, eu vou trabalhar dessa forma, eu vou instalar nesse lugar, eu pretendo fazer desse jeito, né? Para o cara também ter ali um conjunto de informações para ele poder te orientar. E se ele for um bom parceiro, ele vai te falar, olha, isso aqui para você não é legal, é melhor sair por esse lado aqui, eu tenho essa solução. Ou tem essa daqui, enfim, acho que isso aí começa um processo de parceria já ali naquele momento. Não, legal, então vou dar uma pimentada aqui nesse assunto. Vocês, assim, nesses anos de vocês, assim, né, tanto já teve casos de uma atração que chegou e não ficou legal na hora de instalar ou na hora de utilizar, ou mesmo a localização do parque mesmo, uma localização que chegou, que a pessoa foi lá, fez o parque e depois viu que foi um desastre. Então, assim, não precisa citar o nome do parque, alguma coisa histórica que vocês sabem, só para dar uma pimentada aqui mesmo. O problema de você aceitar trocar ideia com um jornalista, mesmo que seja um parceiro de um projeto novo, é isso aí, né? Os caras querem sempre dar trazer uma pimentada. Sim, Fábio, eu diria que isso, infelizmente, é comum se você não identificar no começo, porque, obviamente, você tem todo ali um soft open, né, teste de carga e tudo mais. Às vezes você consegue identificar isso no soft open, tá? Isso é comum. Eu já cheguei a desmontar brinquedo, já cheguei a não colocar ele para iniciar na operação, sim, falar, não, esse brinquedo não está pronto para funcionar, desmontar e mandar fazer outro, e sim, isso já aconteceu, Fábio. Bem como já aconteceu algumas vezes em alguns brinquedos, que você perceber que a velocidade ela está em excesso, você falar com o fornecedor, você arrumar alguma forma de reduzir aquela velocidade, via comissionamento, via vazão, e mesmo operando durante 1, 2 meses, você ter problema e você ter que voltar e corrigir. Tá? Então, isso acontece e tem que ter muito cuidado, principalmente ali nos testes iniciais. O setor de parques aquáticos, né, nos últimos anos, ele amadureceu demais nessas frentes de manutenção preventiva, de ensaios não destrutíveis ali para detectar possíveis problemas, mas sobretudo, né, sobre essas tecnologias para você poder entender se aquele projeto é compatível com aquela pressão de água, aceleração e tudo mais. E esse período de soft open, né, igual aqui, eu estou vivendo agora a expectativa do povo aqui local na estreia, né? Então o pessoal fica, caramba, quando é que vai abrir? Quando é que vai abrir? E aí eu falo para eles, uma coisa é terminar a obra civil, uma coisa é terminar a implantação, outra coisa são os processos de teste de estresse, né? O comissionamento, a liberação para um órgão responsável, fazer testes, né? E com certeza, Fabão, eu não só aqui, né, não em parques aquáticos, mas operações até de parque temático, né? Você tem lá um equipamento novo e que ele tem parâmetros operacionais de segurança.
como se fosse um gabarito ali de medidas mesmo. Então, na medida que você vai rodando ele ali, você descobre que você precisa chegar numa linha de ajuste, um parâmetro mínimo ali. Então, tem uma frase que nos acompanha aqui, que é de um parceiro nosso aqui, que é melhor ter certeza do que ter pressa, né? Então, a gente tem procurado seguir por esse caminho, né? Segurança, talvez não, com certeza seja o primeiro pilar, né, seguido de um segundo, que é segurança também, e aí eu estou parafraseando os amigos nossos de mercado. Então, seguro, tem que ser seguro, tem que estar testado, homologado, e ainda assim não relaxar nunca. E falando também já em segurança e testes, né, quais testes são realizados, assim, quantos testes, quanto tempo de teste, depois que monta a atração? Eu acredito que quanto mais radical a atração, mais testes devem ser feitos, né? E tem algum teste assim que é diferente, assim, que o público não saiba que os parques fazem? Fábio, vamos pegar empresas sérias, né? Estamos falando de empresas sérias de brinquedo do mercado. Normalmente elas mandam um técnico especialista para liberar o brinquedo. Esse técnico, toda a construção, desde balanço de tanque, tubulação, detalhes, eles têm que aprovar antes de liberar o brinquedo. Quando o brinquedo dele está pronto, ele faz todo o comissionamento de vazão de água, tudo no mínimos detalhes. Ele testa o brinquedo. Esse profissional testa. Depois que testou, o brinquedo está dentro do parâmetro, ele põe um cadeado, ele vai na casa de máquina e trava toda a regulagem que ele fez com cadeado. Tá? Ou seja, esse é o padrão aqui, você não mexe. Esse é o padrão que o brinquedo tem que funcionar, essa vazão correta. E a partir dali, Fábio, você começa que esse profissional deu ok, você abre sim para fazer o soft opening com a sua equipe, com supervisão dele. E aí, obviamente, se o brinquedo tem uma carga de uma pessoa de 120 quilos, a gente vai além, né? A gente põe uma carga maior, né? E sempre lembrando que mesmo em soft opening, a gente tem que ter uma equipe de socorro, até mesmo uma ambulância ali à disposição, tá? Pode acidente acontecer. Então, chegamos nesse nível, tá, Fábio? Assim, no último brinquedo aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu desci 55 vezes em um brinquedo em um dia. Eu desci 55 vezes para me ter certeza, né, que realmente não ia ter nenhum problema. Aí depende muito de brinquedo para brinquedo. Mas quando estou falando de um brinquedo técnico importado, Fábio, se você errar no volume de água, ele para de funcionar. Tá? Ele tem algumas travas de segurança. O balanço de tanque abaixou, eu perdi água, ele para de funcionar. Ele não vai permitir que um cliente desça sem água embaixo. Então, ele tem algumas travas de segurança. Então, o soft opening, para mim, do momento que normalmente a gente consegue identificar e corrigir até 80% dos erros. Seja, às vezes não é por conta do brinquedo, mas é a boia. A boia tem uma calibragem correta para aquilo ali. Então, assim, é muito detalhe técnico envolvido, tá? Além de brinquedo, acessórios, pessoa, roupa, né, adorno. Então, tem que ter todo, sim, um entendimento ali para fazer o soft opening e liberar para o cliente final. Por isso que nós, de parques, somos tão exigentes com relação a não descer com alguns itens, por exemplo, com brinco, com anel, porque tudo isso pode gerar, sim, acidente numa descida de um brinquedo. E quando a gente fala de testes, de curiosidades, né? Você vê quando o El fala aqui de pressão da água, né? Quando ele fala de peso combinado ou individual sugerido, né, para atração, pressão das boias ali que está ali, né? Adornos, né? Roupa, dependendo do tipo de roupa que estiver utilizando. E tem uma coisa, né, que é bem importante, né, que isso aí vai estar ligado ao treinamento ali, né, que é a posição do corpo. Quando o operador de atração fala cruze as pernas e o braço na altura do ombro aqui, é por uma razão específica, né? É por uma razão específica de segurança, né? Então, você vê, né? Isso ali tem o livre-arbítrio do usuário da atração, ele não seguir aquelas normas no meio do percurso, de repente, né? Mas, e quando chega lá no final, e se teve algum desconforto, algum tipo de incidente, né? Quem responde por isso é você. Então, a redundância, né, de se repetir sobre essas regras, né, durante a operação, os testes, como o Elvio bem disse, né, pelo fabricante, você também ainda tem empresas que normatizam isso, né? Acho até poder citar uma aqui de um amigo, pode fazer o jabá aqui, né?
Eu ia falar ia comentar um amigo, o Francisco Donatello, né, da Repro de Engenharia. Ele é um profissional que tem feito diversos trabalhos nessa linha de segurança e validação e liberação. Nem combinei nada com o Francisco, inclusive deve fazer uns 4 anos que eu não falo com ele. Sei lá, acho que mentira, na última IAPA eu devo ter visto ele. Mas é importante, né, falar sobre isso. As atrações das empresas sérias, como o Elvio falou, né, já no simulador de força G, no simulador, antes do tubo ser injetado, antes dele ser fabricado, ele já detecta ali necessidades da implantação. Aí depois, quando ele vem para a montagem, por isso o fabricante vai lá, como o Elvio falou, testa tudo, mete um cadeado, e aí libera para a operação aprender ali, trabalhar, orientada por eles ali, no comissionamento, treinamento, repetição. Você falou aí deixa eu falar de uma vez que eu fui acho que eu fui num trem de montanha-russa, acho que eu fui umas 18 vezes, não deu 55 descidas, mas deu 18 vezes, era looping, rapaz, então, até o bicho parar no lugar certo, lá ficou, a gente andou bastante, bem divertido essa parte aí, eu tenho saudade dessa etapa de ride parks aí, de parques temáticos também, mas parque aquático, obviamente, traz essa complexidade, as pessoas estarem com pouca roupa, descalço, com corpo liso, escorregadio, então tem muito, como é que se diz, tem muito ponto de atenção adicional ainda. E falando da parte de obras, quais são os imprevistos que vocês já viram que atrasa a obra? Quais são os principais, assim, como foram solucionados? Vamos lá, vamos começar do básico, né? Clima, né? Caramba, 4 meses de chuva aqui, choveu pra caramba. Isso aí, amigo, é quase imprevisível, mas ele é um pouco previsível, né? Dependendo do momento. Quando a gente vai fazer a estratégia comercial de um produto, de um parque, a gente olha, obviamente, para a sazonalidade, e essa sazonalidade ela tem algumas explicações. Uma delas é o clima, a variação climática. Uma delas é o clima, né? Outra tem a ver com o período de férias, ou festas, ou ações comerciais, tem a ver com isso. Mas a do clima, ela é indispensável. Se eu vou fazer isso, né, por mais que você olhe que, vamos lá, eu vou construir um parque na região X, eu vou lá e estudo o comportamento do clima naquela região, eu preciso levar em consideração, né, esse fator clima. Porque dependendo do estágio da obra, né, que eu estou ali no estágio de terraplanagem, de obras civis, com chuva, né, no parque outdoor, né, eu tenho problemas. Depois que eu já fiz para as áreas cobertas, eu vou trabalhar em acabamento, interior, aí é diferente, mesmo chovendo, consigo trabalhar. Então, essa previsão de como é que funciona o clima na região, para a gente funcionou, né, aqui, João Pessoa, esse período de maio, junho, até julho, mas choveu, ontem choveu de novo aqui. Então, assim, tem chovido bastante, é isso. Talvez a redundância, né, outros problemas, né, você tem ali, você pode escolher uma força de trabalho com equipe própria para quem tem ali, você tem a sua própria engenharia, você tem sua própria força de trabalho, né, a híbrida, você tem frentes de trabalho terceirizadas, você tem o 100% terceirizado, tem empresas especializadas no mercado aí só para construir parque, construir piscina, né? E esses caras já trabalham ali mitigando o risco, né, com força de trabalho. Então eles têm lá plano A, plano B, deslocamento de mão de obra para um lugar para o outro, né? No nosso caso aqui em loco, né, o que a gente fez foi abrir mais frentes ali. A gente faz a gestão da obra, mas a gente trabalha mais do que uma solução de execução na ponta ali. Então um jeito de mitigar um pouco o risco, não deu tudo na mão de um só, dado que a gente está administrando, né? Para você poder, porque tem sem isso, tem um cara que te abandona na obra, tem uma obra vizinha que o cara acaba levando para lá, falando um pouco de civil. Quando você vai para uma montagem de atração, quando você vai para algo mais específico, técnico, automação, tematização, aí não. Aí o profissional ele é alocado para fazer a execução do começo ao fim, a empresa e não vai. Eu acho que, para deixar o El falar um pouco, eu acho que isso aí é passando aqui. O Elan falou tudo, eu só acrescentaria um item aqui, que se a gente não está muito claro, lá no Masterplan, eu acompanho alguns projetos grandes que eles travam no meio por falta de decisão, né? Às vezes não foi discutido de forma, não ficou claro no Masterplan, aí começa a execução, começa a surgir dúvida. Aí eu sinto que isso também trava um pouco as obras, tá? Então por isso que tem que ser debatido o Masterplan, tem que ficar claro o Masterplan, e a hora que definir o Masterplan, ele tem que ir para a execução. Porque uma indefinição numa temática de uma parede, de um rio lento, eu travo automação, eu travo outras coisas, né? Então, é um ponto também que
que cabe atenção aqui, é deixar claro o master plan para quando chegar nesse momento de execução, não ficar parado em decisões. Eu acho que atrasa muito a obra também. Não, e entrando então na parte agora já da operação, seria na verdade pré-operação, né? No caso assim, né, o Suerlan vai enfrentar isso agora, ou já está enfrentando, né, que é contratar uma equipe do zero, né? Por exemplo, que no caso do Elvio, que já tem uma equipe, né, pronta ali hoje, e às vezes vai entrar um novo, na temporada coloca mais pessoas, mas já tem uma equipe funcionando. Agora, uma equipe do zero ali, que as pessoas, assim, muitas pessoas nunca trabalharam nessa área. Como é que vocês contratam? Contratar algumas pessoas experientes e outras que não, para treinar? Como que seria feito? Uma melhor maneira? Bom, seguinte, né? Pensa o seguinte, se eu fiz bem esse planejamento, né? Se eu entendi que eu vou ter fase 1, fase 2, se eu entendi que eu vou ter 1 ou 2 restaurantes, se eu vou ter 8 ou 16 catracas, se eu vou ter 500 ou 1.000 vagas, se eu vou ter equipamento radical, se eu vou ter salva-vida, enfim. Quando eu fiz esse planejamento, eu tenho a dimensão do meu headcount ali, da minha quantidade de pessoas por fase de projeto. Eu fiz essa escolha, eu vou operar o restaurante próprio. Então eu já sei que naquele restaurante eu tenho um quadro para operar. Tem o chefe de cozinha, tem garçom, tem enfim. Eu vou trabalhar com um restaurante self-service, à la carte. Qual é o tipo da proposta? Na atração que eu vou ter ali, né? É uma atração de pequeno, médio e grande porte. Qual é a complexidade dessa atração? Bom, definido isso, né? Eu sei com antecedência, no D0 do parque, né? Que tipo de mão de obra eu tenho que ter? Será que eu tenho que ter um gestor de operações sênior? Ou eu posso ter um gestor que não seja sênior, mas que seja do setor e que pode ser mentorado? Ou eu vou abrir que tamanho de operação? Será que eu já não tenho que ter um Shark desse aí, né? Tocando o projeto, né? Uma vez definido isso, né? A gente tem um mercado, né? Que ele é muito conectado, né? Então, você definiu, eu acho que você tem que definir isso com antecedência, os seus patamares de profissionais. No nosso caso aqui, o que eu fiz foi isso, né? Eu modéstia à parte, eu conheço o Elvio, imagina meu network como é que é bom, eu conheço o Elvio, pô. Então é o seguinte, a gente traça, né? A gente traça esse perfil de profissionais que pode contribuir para você. E no nosso caso agora, Elvio, a gente aqui está fazendo um negócio que é bem legal, estou bem orgulhoso do que está rolando, né? Eu trouxe alguns braços estratégicos para de alimentos e bebidas, para de operações. Eu trouxe 2 caras de mercado, né? Que foi o caminho que eu escolhi. Agora, abaixo deles, o time deles, primeiro eu desenvolvi um projeto com estagiários da Universidade Federal da Paraíba, que chama-se Projeto Pratas da Casa, e essa molecada tem sido mentorada por eles para escrever os POPs, os padrões operacionais ali e tal. A gente tem feito disso um trabalho de aplicação da manualização do parque, não só para o manual de atrações, mas de boas práticas de atendimento de ocorrência, de alimentos e bebidas, né? Beleza. E aí, a partir disso, a gente acabou de abrir as vagas para inscrição, né? Graças a Deus, nós temos uma boa demanda, né? Muita gente se inscrevendo para poder trabalhar. Eu já tenho ali o descritivo de cargo, eu já tenho o perfil que eu preciso, e eu já tenho o manual operacional para as áreas de negócio. Por essa cadência, né? De novo, não estou dizendo que o trabalho é facilitado. Você já sabe que perfil que você vai trazer, e aí, como é que você vai treinar esse cara? E com alguma antecedência. Esse é o caminho, né? Agora, se o parque já está operando e você está ampliando, né? Aí acho que até o caso do Elvio já passou pelos 2 casos, aqui por 3, né? O Elvio contratou do zero, né? Assim, para você ter ideia, a gente pretende começar as contratações já, grosso modo, no começo do ano que vem. Né? Eu estou aqui falando com a gente, está falando aqui agora em outubro, final de outubro. Né? A partir de 15 de janeiro a gente começa a contratar pessoas específicas. Mas essa semana, agora, ainda no mês de outubro, a gente encerra as inscrições para as vagas. E eu pedi uma redundância de inscritos de 10 vezes. Eu vou contratar 200 ou 4, eu vou contratar 400. Eu pedi 4.000 inscrições, para você ter ideia, para a gente conseguir depurar e olhar ali pessoas que façam sentido, enfim. Então a gente está superando, inclusive, esses números de inscritos aqui, muita gente querendo participar. É uma rota. E outra coisa, depende de onde você está.
O Elva hoje está em Foz do Iguaçu, ele entende a complexidade de mão de obra. Estou no Nordeste também, aqui em João Pessoa. Todo lugar tem a sua particularidade. Você está no grande centro, você sofre com a concorrência para caramba também ali, de um para o outro. Você está num lugar mais afastado, que você não tem muito fornecimento, mão de obra ou interesse, por isso, você sofre por outras razões. Então, mão de obra é um negócio bem específico. O jeito de fugir disso aqui foi trabalhar processo. Perfeito, Soilan, é exatamente isso. Eu acho que vai muito da sua região, de onde você está inserido, né, para começar a definir. Mas eu penso igual você, Soilan, eu sempre também trago o N1 para cada projeto, ou seja, eu tenho um parque que tem 400 vagas, eu vou ter que trazer 4. Eu N1, né, que são gestor de cada área. Esse pessoal, eles têm que ser de parque, eles têm que entender, eles têm que viver parque. Fica mais fácil uma implantação para o N2 e para a equipe. Mais uma vez, você tendo esse N1 antecipado na sua operação, desenhando o processo, desenhando o manual, participando ativamente das decisões estratégicas, porque a decisão dele vai impactar na cozinha dele, né? A decisão dele vai impactar na piscina dele. Então, eu acho que esse N1 são os primeiros, Fábio, a ser contratado. E como o senhor falou, eu acho que ele está correto, né? Desenhando todo o processo e preparando para receber ali o N2 e toda a base de operação. Eu acho que assim é mais seguro, né? Porque ele vai desenhar o protocolo e ele vai implantar o protocolo. Eu acho que fica mais seguro. E esse primeiro tem que ser assim, tem que ter vivido a operação de parque. Então fica mais difícil você externalizar isso para uma pessoa que não é do mundo de parque, né? E assim, ô Elvio, tem uma coisa legal acontecendo aqui, esse dá trabalho pra caramba, tudo bem, mas enfim, faz parte, né? Mas esses N1 aí, você bem chamou, eu tenho um N1 aqui, de operação, o nível 1 de operação, o nível 1 de alimentos e bebidas, né? E tem outras áreas que a gente está trazendo agora. Esses caras estão trabalhando aqui o que a gente está chamando da lista de compras agora. Então eu estou escolhendo ali o modelo do mobiliário. Ah, eu estou comprando essa cadeira, aquele guarda-sol e ombrelone. Eu fui aí ver você aí, fui xeretar. Falei, não, esse ombrelone aqui tá me dando muito problema. Eu vou fazer uma área de sombra aqui que o fez lá, que ficou mais legal. O piso, esse aqui dá muito problema. Os caras estão trabalhando a lista, Fabão, do que eles vão comprar agora. Aí outro dia a gente saiu para jantar aqui, é uma lista infinita, você sabe muito bem, né? Passa de 2.000 itens, Sim. Negócio zero, né? É do apito do salva-vida, amigo, a catraca com o Face ID. Então é muita coisa. E aí os caras falando, né? Esses dois meus níveis 1 e aqui, eles falando assim, caramba, senhor, lá na frente, daqui 3 anos, quando eu estiver prestando conta do resultado operacional, eu sei por que é que eu comprei isso aqui. Porque, inclusive, foi eu que cotei, que vi, e era por isso que eu escolhi esse aí. Olha o senso de pertencimento disso, né? Isso é muito legal. E quanto tempo seria o ideal para o treinamento? Sim, para contratar, né? Desde o N1, né, até a equipe operacional mesmo, para ela iniciar a operação, para ela estar pronta? Por exemplo, a área de alimentos e bebidas é uma área técnica, mas você é uma mão de obra, né, convencional, eu te diria. Então você tem restaurantes, operação de restaurante, você traz um profissional, chefe de cozinha, sei lá, açougueiro, maître, garçom, todas essas. Agora eu não sou especialista, sou generalista, eu vou acabar me enrolando aqui. Então, trazer essas pessoas, né, quando você já tem formatado padrões e é uma área mais específica, né, você pode encurtar um pouco o tempo, né? Agora, uma área mais um operador de atração aquática, por exemplo, você não acha um cara na esquina, deixa eu aqui no mercado achar um cara que entende de operação. Então, tudo depende de como você está preparado do ponto de vista de manualização e do seu N1, de capacitar, tudo depende, né? Não tem uma regrinha. Você pode trazer o teu equipe ali, larga escala, 45 dias, sei lá, 60 dias, na minha opinião, acho que é um bom período, 60 dias ali de overhead máximo ali, trazer a galera, né? Se tiver capacidade de trazer com 90 dias também, excelente, ou pelo menos alguns níveis, né? Ali, né? E você vai cascateando, né? E acho que em 30 dias, eu acho curto espaço de tempo, né? Com 30 dias é muita coisa para ensaio, depende, né, da área, da complexidade. Então, essa pergunta, Fábio, acho que ela vai variar de acordo com a complexidade da área de negócio ali, entendeu? Perfeito. O N1 eu gosto, Fábio, ali 6 meses, o N1 que vai chegar, que vai desenhar processo, que vai imputar ficha técnica, né, o que vai começar a montar a estrutura. 6 meses, eu acho que é um tempo bom. E o N2, concordo com o senhor, 60 dias, estando ali com tudo isso desenhado, né, obviamente, depois que abrir, você tem um soft open, esse é um período de adaptação, né. Eu acho que é o suficiente para você começar uma operação bem segura,
bem compacta com esses dois prazos aí. Tá? Eu conheço projeto que já contratou com mais tempo, como eu conheço projeto que já contratou com menos tempo. Obviamente é o risco e o atendimento na ponta que é diferente, né? Falando de soft open, como recolher o feedback das pessoas que foram? Quem são essas pessoas que vão primeiro, né? Vão ser os próprios funcionários, pessoas da cidade? E como que seria esse feedback? Como é que vocês trabalhariam as melhorias necessárias? Eu vou falar, senhor, que eu passei algumas vezes aqui. O soft open a gente faz com o pessoal da operação primeiro, tá, Fábio? A operação é o operador, é o guarda-vida, é o atendente de bar. Primeiro com o pessoal que está vivendo a operação. A gente vai abrindo gradativamente para a empresa. Por exemplo, hoje eu tenho hotelaria, eu tenho uma empresa agregada aqui. Depois a gente abre para o grupo interno e, por último, abre para o mercado, né? Quando a gente abre para o mercado, por exemplo, o senhor vai tratar agora de abrir primeiro passaporte, vai ser até uma forma, né, de prestigiar esse público. Então, também não é uma regra, tá? Cada empresa, de acordo com o tamanho, ela vai criar essa estratégia. Mas eu gosto de abrir internamente primeiro. Internamente, a gente tem as avaliações, né, tanto nos pontos de alimentos e bebida, tempo de fila, atendimento, algumas simulações, e depois abrimos aí para o mercado de forma controlada também, tá? Eu acho que o início do parque ele tem que ser controlado, né? Ele tem que ser, imagine, você abre um parque, você atende aí e vem 5.000 pessoas, na primeira semana da sua operação, você vai ter problema, você vai traumatizar a sua equipe, a equipe não está preparada para processar, né? Os processos ainda estão. Então, eu acho que controlar esse soft open no início também é muito importante. E é por questão de segurança também, né? Acho que assim, você mandou bem. O soft open, Fábio, pra você ter ideia aqui, eu estou estabelecendo um protocolo de liberação mesmo, onde a gente vai subestimar a capacidade de atendimento. Então, assim, hipoteticamente eu posso atender 5, eu vou fazer uma abertura para 20% da capacidade, depois para 30%, 40%, 50%, 60%, e a gente vai subindo. E aí tem avaliações internas, como o El falou, do próprio time, tempo de fila, reposição, consumo interno, comportamento, eventuais ocorrências, como é que eu tratei ela no dia, né? Contingências, como é que funcionou, fornecedor funcionou também, deu tudo certo, você vai avaliando esses parâmetros aí, né? E óbvio, né? Uma operação moderna hoje ela abre aí com o CRM, com os clientes que acessaram o parque, e mandar depois uma pesquisa de satisfação para ele apontar o que ele gostou, o que ele não gostou, algumas perguntas estratégicas para te responder. Eu acho que será uma boa rota. Eu ainda não passei por isso, vou viver isso agora, se Deus quiser, no ano que vem, né? O Elvio já passou por isso, mas é isso que eu imagino, é isso que a gente está desenhando fazer aqui. Ok, então, pessoal, a gente aqui tem assunto para mais de 3 horas, mas vamos então encerrar aqui então. Elvio, foi uma honra e um aprendizado imenso tê-lo aqui no Papo de Parqueiros. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento e experiência nesse tema complexo, e também um abraço para o Suerlan, que está conosco nesse projeto. Eu que agradeço, Fábio, o convite, agradeço você, agradeço o Suerlan. O primeiro podcast, Suerlan, posso chamar, não? Podcast? Web podcast. O primeiro web podcast de parque aquático, eu fico muito lisonjeado, isso é o primeiro de muitos que virão, hein? Com certeza, eu espero que isso chegue aí pro pequeno, está começando com um parque, né, para que possa ter uma orientação e possa crescer bastante, e um dia está aqui com o Suerlan falando. Cara, obrigado mais uma vez, tem sido um querido em todas as solicitações que eu precisei de você, enchendo o teu saco, você é sempre um cavalheiro cordial. O Fabão aí, putz, cara, a contribuição da Turismo Compartilhado, acho que não tinha nome mais feliz para esse produto aí, né? Agora, trazendo aqui agora o incremento, né, do Papo de Parqueiros, obrigado aí pela abertura, e a ideia é essa aí, o El falou aqui, agora matou com chave de ouro, cara, muito obrigado, porque se esse material depois compilado, né, chegar a pequenos empreendedores aí, ou sonhadores, né, e que compartilhem disso aqui, a gente até brincou no off aqui, falando que isso aqui deu quase uma consultoria aqui pro cara, um manual pro cara, mas obviamente, né,
fale sempre com o especialista, né? Procure ajuda, né? Mitigue risco, né? Porque o teu negócio que é um sonho, se for mal implementado, se for mal executado, né? Pode virar um pesadelo, sem dúvidas. Então, é bom você pedir ajuda de profissionais. Então, a iniciativa aqui é contar um pouco dessa história, trazer mais gente aqui e, sem dúvidas, vai ter convidado aqui muito, sabe, muito diverso, assim. Tem o Elvio, que foi o primeiro, foi uma honra ter você aqui e a oportunidade de trazer outros aqui e aqui a gente tem a longa vida com esse projeto. E também um obrigado também para todo mundo que está assistindo, para toda a nossa audiência. Espero que esse episódio tenha sido importante para a sua jornada nesse setor de parques e entretenimento. E até o próximo episódio de Papo de Parqueiros. Um abraço. Maravilha. Um abraço a todos. Valeu. Obrigadão. Valeu, turma. Obrigado.